Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 19, 20 e o 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves dos céus fartaram com as suas carnes. O que temos aqui é o relato da batalha do Armagedon, que acontecerá no futuro. Essa batalha tem alguns objetivos. Um dos objetivos da batalha é exterminar a nação de Israel. No livro de Salmo, número 83, e o versículo 4, diz assim: disseram, vinde e desarraiguemo-los, para que não seja mais nação, e nem haja mais memória do nome de Israel. Então, um dos motivos da batalha do Armagedon é para que seja dissipado, para que acabe com a nação de Israel por inteiro e para que não haja mais menção do nome de Israel. Olha, sabemos que o propósito do adversário de acabar com a nação de Israel, isso é muito antigo. Vemos isso, por exemplo, até mesmo no Egito, quando as parteiras, eram obrigadas a matarem os bebês. E mais recentemente, o próprio Hitler tentou exterminar a raça de Israel. Mardoqueu também, ele tentou no livro de Esther exterminar a raça de Israel. E neste último evento, o evento onde as nações se agruparão contra Israel na batalha do Armagedon, é o que nós estamos tratando. A batalha é para exterminar, para acabar, para riscar com o nome de Israel do mapa. Se por um lado vemos em Salmo um versículo que dirão no dia da batalha, no próprio livro de Salmo temos também um versículo muito conhecido, 121 e versículo 4, onde diz que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Então as nações podem se levantar, podem fazer batalha, podem se organizar. O guarda de Israel permanece atento, não dorme, não cochila. O Deus de Israel e o nosso Deus, ele está com os olhos como chama de fogo nos seus propósitos. Com respeito a exterminar a nação de Israel, temos também no livro de Jeremias, capítulo 31 e o versículo 36, que mostra que enquanto houver as leis da natureza, a Israel será para sempre uma nação. Segundo objetivo, e não quer dizer que é menos importante, talvez seria até o contrário, guerra do anticristo contra o verdadeiro Cristo, do cavaleiro do cavalo branco falso, do cavaleiro do cavalo branco verdadeiro. Temos uma batalha aqui. Olha, no livro de Apocalipse, capítulo 13 e versículo 4, nós vemos todas as nações da terra bramando, gritando: quem é como a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Toda a terra se maravilhará diante do anticristo. E sabemos que o próprio Israel, a própria nação de Israel, estará também sendo enganada pelo adversário. Então, enquanto as nações se rebelam, marcha contra Israel, Jesus Cristo vem na sua parousia, na sua vinda literalmente dita, e desce sobre o Monte das Oliveiras,
neste momento é que vai acontecer a batalha. Olha, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 39, Jesus falou assim: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Israel se ver cercada e ameaçada pelo anticristo, então Cristo descerá com poder e com grande glória, e neste momento é que Israel vai dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus Cristo virá com a sua igreja para livrar Israel das mãos do anticristo. Terceiro item interessante aqui: sempre que tem problemas de interpretação ou de heresias, eu dou uma dica para vocês aqui. Pessoal, é importante vocês frisarem. A Bíblia diz que o anticristo e que o falso profeta, os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Lago de fogo, já aprendemos que não é o Hades. Lago de fogo é considerado o Geena. Geena, na verdade, era um depósito de lixo. Mas, como lá o bicho nunca morria e o fogo nunca se apagava, o fogo não se apagava por causa dos gases gerados pelo próprio lixo, e o bicho continuava vivo debaixo do lixo ali no meio do chorume, e também era um local de jogar pessoas mortas e outras coisas. Então é considerado o inferno, e também foi um local de sacrifício infantil, sacrifício ao deus Moloque. Então Jesus fez uma comparação entre Geena, o Vale de Himom, e o Lago de Fogo. O anticristo, que é um governo político, juntamente com o falso profeta, que é um poder religioso, o falso profeta que projeta, que leva as pessoas a adorarem o anticristo, os dois são pessoas humanas, são seres humanos, e serão lançados no Lago de Fogo sem passar pelo Hades, tá bom? Quem morre hoje passa pelo Hades e tem que aguardar. O falso profeta, mas o anticristo, eles não passarão pelo Hades, serão lançados direto no Lago de Fogo. Então, primeiro ponto, eles são seres humanos. Segundo ponto, não haverá aniquilação. Pessoal, respeito às religiões que acreditam que quando Jesus voltar no monte e colocar o pé na terra, então o pecado se aniquilará. Só que de acordo com o nosso conhecimento, isso não acontecerá. Será de fato um sofrimento eterno, tá bom? Não serão aniquilados, eles serão lançados vivos no Lago de Fogo. Terceiro ponto, eles não passarão pelo Hades. Esses três pontos que vocês têm que ficar atento com respeito ao anticristo e ao falso profeta. O versículo encerra dizendo que as aves dos céus fartaram das suas carnes. Mais uma vez focando a questão das aves comendo carne humana. Pessoal, sabemos que na época em que foi escrito o Novo Testamento, um dos piores temores, opróbrio da humanidade ali, daquela região, era que alguém não pudesse ser enterrado. Isso era um problema, era um medo das pessoas. Na mitologia grega, a Grécia que dominava o mundo na questão intelectual, então acreditava-se que todos que morressem deveriam ser enterrados, colocado uma moeda na boca, e que essa pessoa teria um destino tranquilo. Então, se a pessoa não fosse enterrado, fosse comido por aves, ela viveria num local de abandono para o resto da vida. No livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 28, Jesus disse que onde estiver o cadáver, ali também estarão as aves. Aves na Bíblia sempre têm um significado ruim. Sempre. Por exemplo, as aves na Bíblia, por exemplo, quando o padeiro sonhou que as aves dos céus comiam no terceiro cesto, então, de acordo com a interpretação, ele morreria no terceiro dia. As aves de rapina tentaram baixar no sacrifício de Abraão. As aves
comeram a semente que caiu à beira do caminho. Então as aves na Bíblia sempre têm um significado ruim. No livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10, nós vemos um exemplo de Mísipa, uma mulher que estendeu uma lona e ficou, acredita-se que aproximadamente 6 meses, vigiando o cadáver dos filhos, para não ser comidos pelas aves e nem pelos animais noturnos, até que o rei se compadeceu dela e deixou que o filho fosse de fato enterrado, os seus 3 filhos que morreram. Com respeito às aves de rapina, as aves do céu, os urubus que nós conhecemos aqui, nós sabemos que existem relatos que Napoleão Bonaparte, as aves de rapina, os urubus, seguiram Napoleão, inclusive, pelos campos gelados da Rússia. Quando as nações se juntarem para essa grande carnificina, as aves dos céus virão para comer a carne humana. Na batalha do Amargedon, em que Cristo vencerá de vez o falso profeta, o anticristo, e instalará o seu governo milenial nessa terra. Um forte abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, participe conosco, fique na paz de Deus e até o próximo vídeo.